Bom dia a todos os presentes e aos colegas de mesa. O meu nome é Raquel Moses, sou estagiária de Serviço Social do Núcleo Distrital de Beja, da EAPR. Passo a apresentar a mesa. Ao meu lado temos o Dr. Bruno Andrade, que vai apresentar a MUSOC, o Dr. Horta e o professor Miguel Bento, que vai apresentar o seu livro, que é Vida e Morte numa mina do Alentejo. Este trabalho faz parte do ciclo de palestras do núcleo, onde eu e as minhas colegas que estão lá em cima estamos lá a estagiar. Obrigada a todos os presentes e de seguida passo a palavra ao Dr. Horta. Bom dia a todos. Cabe-me a mim apresentar uma pessoa que é subejamente conhecida, que é o professor Miguel Bento, mas farei uma resenha breve sobre o seu currículo e também uma breve introdução ao livro que o professor Miguel Bento publicou em 2012, que tem por título Vida e Morte numa mina do Alentejo. O Dr. Miguel Bento é licenciado em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, entidade onde deu prosseguimento aos seus estudos como pós-graduação em Desenvolvimento Local e mais tarde como mestrado na área de Serviço Social e das Políticas Sociais. Atualmente frequenta o Programa de Doutoramento de Serviço Social do ISCTE, grau que prevê concluir no ano de 2014, portanto este ano. Para além das referidas habilitações académicas, o Dr. Miguel Bento possui outro tipo de habilitações, nomeadamente profissionais, em particular o domínio do desenvolvimento local e da economia social, o que lhe tem permitido desenvolver um vasto conjunto de atividades de caráter formativo e qualificativo em domínios como a animação sociocultural, serviço social, gestão de equipamentos sociais, etc. Possui ainda um curso técnico profissional de bibliotecas, arquivos e documentação. Do ponto de vista letivo e formativo, é de salientar que é docente na Escola Superior de Educação de Beja desde 2007, onde tem lecionado várias disciplinas da área científica do Serviço Social, desempenhando neste curso a função de membro da Comissão Técnica Científica e Pedagógica. Foi em 2010 formador da EAPN, Portugal, European Anti-Poverty Network, e o título da ação é a qualidade dos equipamentos e esforços sociais, que foi destinado a técnicos superiores do nível 5 e dirigentes de equipamentos e esforços sociais. Foi também, em 2007, formador da mesma instituição, da formação de esforços sociais de qualidade, apoio domiciliário, a ação destinada a técnicos superiores do nível 5. Foi professor do Instituto Superior de Serviço Social de Beja, lecionando aí a disciplina de Políticas Sociais 1 em 2006. Em 2005 foi formador do curso de Gestão de Instituições Sociais, a ação destinada a técnicos superiores do nível 5, na Rota do Guadiana em Serra. Em 2005, 2004 e 2003 foi professor de Política Social e Gestão Organizacional na Escola Profissional Bento dos Caraça, em Beja. Do ponto de vista profissional e para além da docência, apresenta uma considerável experiência no domínio do serviço social, com cargos técnicos de direção técnica em instituições sociais e com intervenção direta na gestão e resposta de equipamentos sociais e ainda na concepção, gestão e implementação de projetos de desenvolvimento social, para além da experiência no trabalho em rede e em parceria, enquanto membro de estruturas como o Conselho Local de Ação Social de Mértola ou membro de equipas multidisciplinares. No domínio das publicações, ou ainda da apresentação de comunicações mais recentes, há que assinalar o livro que aqui se apresenta, Vida e Morte numa mina do Alentejo, como já foi referido, publicado em 2013. 12. Pronto, publicou um artigo científico na revista Intervenção Social, número 39, com o título Serviço Social e Política
políticas sociais, complexidades e desafios em Portugal. Em 2011, publica o artigo Uma década de rendimento social de inserção, algumas reflexões, na revista Diálogos da Rede Europeia Antipobreza. Em 2011 ainda, profere uma conferência sublinhada ao tema Serviço Social e Políticas Sociais, Encontros e Desencontros de um Projeto Comum, organizada pelo Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, em Portimão. Em 2011, profere ainda uma comunicação sublinhada ao título Sem Rendimento Social de Inserção. No encontro foi promovido pela mesma instituição em Évora. Em 2010, publica o artigo Associativismo Social na Primeira República na revista Memória Alentejana, que é a revista do Centro de Estudos Documentais do Alentejo. Ainda em 2010, profere a conferência sublinhada ao título Associativismo Social na Primeira República, o caso de São Domingos, Mértola, na Primeira República, integrada no encontro A Primeira República e o Alentejo. No domínio da intervenção política e cívica, tem desempenhado vários cargos, de que se destaca os seguintes: membro da direção da Associação de Defesa do Património de Mértola durante vários anos, membro fundador e dirigente durante vários anos da Cooperativa de Selagem de Mértola, membro fundador e dirigente da Associação Cultural e Desportiva Alcariense no Concelho de Mértola, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Mértola entre 1998 e 2001, com as áreas do ordenamento do território e educação social. Foi membro da Assembleia Municipal de Mértola entre 2009 e 2013 e desde outubro de 2013 é vereador, sempre longe naquele município. É desde março de 2013 presidente da direção do Centro de Apoio a Idosos de Morianes. Em 2012 foi o vencedor do Prémio Nacional António Sérgio na categoria de Estudos e Investigação, atribuído pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Ainda em 2012, ganhou o diploma de mérito do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia. É de salientar, mais uma vez, que é aluno do ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho da Empresa, onde se encontra a finalizar o doutoramento em Serviço Social com investigação em torno das políticas sociais municipais e da ação dos assistentes sociais em contexto municipal. Passemos a uma breve resenha sobre o livro. A obra que aqui se apresenta não pode ser dissociada da história de vida do professor Miguel Mendes. Tal como outros aspectos da sua vida, este é, tal como vem sublinhado no prefácio escrito pelo professor Francisco Branco, um trabalho de clara pertinência para o estudo e compreensão das dinâmicas da sociedade de convivência em Portugal, quer das suas expressões mutualistas mais formais, quer sobretudo das dinâmicas de solidariedade horizontal, interindividual e global, as quais cumpriram e continuam a cumprir no Portugal contemporâneo um inestimável e insubstituível papel na proteção de riscos sociais, sobretudo entre grupos mais desprotegidos e desfavorecidos. Com efeito, esta pesquisa centra-se na temática da dinâmica associativa, do mutualismo, da solidariedade e da autoproteção operária, sendo que a pesquisa de campo foi realizada na e sobre a vida da área mineira de São Domingos, no Concelho de Mértola, no período correspondente à primeira metade do século XX. Na verdade, a vida difícil de miséria e perigosidade caracterizava a população mineira, sobretudo aqueles que trabalhavam no fundo da mina, contrapunha-se, tal como é subejamente demonstrado no livro, uma vida social caracterizada pela solidariedade, que é exemplo da existência na zona socioeconómica da mina, que abrangia São Domingos, Santana de Câmaras, Porto Pinto, Salgueiros, Picoitos, Morianes, Portecinos, Mértola, Montes Altos, Sapos e Corpos e outros lugares menores, de cerca de meia centena de associações, cooperativas e organizações institucionais, cujas atividades iam desde os referidos fins solidários
até fins políticos, socioculturais e políticos. Este trabalho foi marcado pelo autor por razões de natureza académica, mas também de natureza política e social, dado que o professor Miguel Mendes se encontra profundamente realizado no território investigado devido à sua atividade política, nomeadamente na condição de vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Mértola, quer ainda devido à significativa atividade associativa que tem desenvolvido e desenvolve desde há longo tempo, para mais de 2 décadas, tal como assinalamos mais atrás. O trabalho realizado apoiou-se em pesquisas documentais e em entrevistas. Estas últimas realçaram a dureza do trabalho e a pobreza dos mineiros, bem como a vida associativa, questões menos visíveis na pesquisa documental, tanto mais que as fontes escritas eram escassas, como o autor sublinha, já que através das entrevistas dos narradores tornaram presente o seu passado, emprestando-lhe a sua interpretação, as suas emoções, vincando não só aspectos das suas vidas pessoais, mas também, através deles, a vida social do grupo. A pesquisa pretendeu dar e deu resposta às seguintes questões colocadas à partida. Que organizações de natureza mutualista operaram na área mineira de São Domingos na primeira metade do século XX? Que riscos sociais cobriam? Como se estruturavam internamente? As atividades dessas organizações, a atividade dessas organizações desenvolveu-se em articulação com os propósitos da ordem sociopolítica preconizada pelos dirigentes, ou em contrapartida optaram por uma postura de contrapoder. O professor Miguel Mendes caracterizou as diferentes associações, os riscos que estas cobriam, e mostrou ainda que parte das atividades de algumas das associações assumiam uma posição de contrapoder, dando nomeadamente cobertura a atividades clandestinas de oposição ao regime. Nas palavras do autor, todo este trabalho reflexivo intensificou-se a partir de um interesse do investigador em torno da história social e das políticas sociais, em particular da economia social e do mutualismo, enquanto processos de solidariedade sociopolítica no enquadramento horizontal da pobreza e que, no caso em estudo, emergiu e se estruturou no seio de uma comunidade operária. O professor Miguel Mendes conclui que os mais pobres, os mais nobres valores que marcaram o movimento mutualista na primeira metade do século XX em Portugal estão intensamente e genuinamente vividos no território de influência do Porto Mineiro de São Domingos, onde a socialização civil e os riscos sociais andam demandadas pelo sonho de mudar o mundo. Com efeito, esta investigação teve a preocupação de conhecer esta realidade, mas teve ainda outra preocupação, a de a conhecer para poder transformá-la. Uma última palavra. Esta investigação e publicação valeu ao autor, como já foi referido, a atribuição do Prémio Cooperativo e Solidariedade de António Sérgio na categoria de Estudos e Investigação. Obrigado, em primeiro lugar, ao professor Horta por se ter disponibilizado. Isto é assim, quando nós convidamos amigos para nos apresentar, eles são sempre muito generosos, não é? Portanto, na apresentação, mas de qualquer forma, obrigado por as palavras dele. Queria também agradecer à EAP, nomeadamente ao Anselmo, ao colega Anselmo, a ideia, às estagiárias, à Associação Mutualista que aqui está hoje, também, com certeza, vamos trazer aqui algumas novidades, e é a prova que o espírito mutualista está vivo. E depois também aos alunos e aos colegas. Uma vez eu não sou aqui assolado por um ataque de tosse, estou para aqui com uma alergia, isto às vezes torna-se difícil. Em relação ao livro, o que é que eu posso dizer? Desculpa. O que é que eu posso dizer? Portanto, o professor Horta, de uma forma geral, fez assim uma explanação geral do livro. Eu, como isto são, enfim, eu vou puxar aqui a palavra para a classe, não é? Para os assistentes sociais. Mas queria de qualquer modo fazer 3 ou 4 referências genéricas ao livro que penso que podem ser motivo de discussão. A primeira, o livro, se me dizem para eu apresentar o livro assim em 2 minutos, eu diria que o livro trata do modo como os pobres se organizaram para lidar com a pobreza, por um lado. E por outro lado, como é que o regime, em particular o Estado Novo, pegou na ideia mutualista e a utilizou para controlar os povos. Portanto, digamos que há aqui 2 ideias centrais no livro. Esta referência que o professor Horta fez do facto da pesquisa se ter desenvolvido no Porto Mineiro também é
também é particularmente interessante na medida em que toda esta dinâmica mutualista que se ocorreu neste território acontece porque ela foi alimentada do ponto de vista teórico, sobretudo no final do século XIX e no princípio do século XX, pelas ideias que vocês estudaram em fundamentos e também um bocadinho em políticas sociais, nomeadamente pelas ideias anarcossindicalistas, pelas ideias do socialismo utópico, pelas ideias dos movimentos da Primeira República. E, de facto, naquele território, desde 1896 até à atualidade, ele é caracterizado por uma intensíssima dinâmica de associações de natureza mutualista. Essa dinâmica começou em 1896 com uma sociedade cooperativa que durou até 1968. Sociedade cooperativa que tinha como funções fornecer aos seus associados géneros alimentares, mas também tinha um banco esse que funcionava, na verdadeira acessão da palavra, banco esse que funcionava numa lógica completamente oposta àquilo que são os bancos que nós conhecemos hoje, até por mais razões, na medida em que os proveitos desse banco, os lucros desse banco, eram depois revertidos, eram canalizados para apoios sociais. Esta era uma lógica que estava subjacente das sociedades cooperativas. Depois constituíram-se associações mutualistas, portanto, ali no final do século XIX, princípio do século XX, um pouco para aquelas aldeias, que cobriam, portanto, os riscos sociais decorrentes da perda do rendimento do trabalho e que, a partir do Estado Novo, começaram também a cobrir outros riscos, nomeadamente prestavam apoios sociais às mulheres e aos filhos dos mineiros que eram presos por motivos políticos, nomeadamente dos líderes sindicais de então. Depois há uma série de associações de natureza, não associações mutualistas, mas associações que funcionavam com um espírito mutualista, que são associações que constituem no início da Primeira República. Portanto, a Primeira República é muito impulsionada em torno da ideia de combate ao analfabetismo, entre outros objetivos, e há uma série de associações que se constituem naquele território com o propósito, primeiro, de combater o analfabetismo, no entanto, elas constituem as suas caças de suportes que funcionavam numa lógica mutualista e que ajudavam as pessoas a combater, portanto, a minimizar alguns riscos sociais, nomeadamente a orfandade, a viuvez, a doença, a invalidez, por aí fora. A partir de 1932, estas associações mutualistas são proibidas de funcionar, portanto, há um controle férreo do regime em torno delas, e então o regime político na altura, portanto, não ainda ao Estado Novo, porque o Estado Novo é de 1933, mas formalmente, pelo menos, mas o regime de então constitui, portanto, uma grande associação mutualista que supostamente viria a substituir todas as outras existentes. Essa associação mutualista durou até 68, era a União Mutualista de Câmaras, tinha milhares de associados, prestava, portanto, apoios sociais já significativos para a época, para os quais os trabalhadores mineiros eram obrigados a descontar, portanto, uma parte do seu salário, no sentido de poder depois beneficiar desses apoios, nomeadamente assistência médica e por aí fora. No entanto, a partir de 32, os trabalhadores são em simultâneo, os mineiros são em simultâneo sócios dessa associação mutualista, mas são sócios de outras associações que eles organizaram clandestinamente numa lógica mutual e que eram aquilo que eles denominavam os grupos, montepios, caixas, havia várias designações, que eram, portanto, associações mutualistas de natureza informal, mas que funcionavam também como centros de contestação, portanto, ao Estado Novo, tinham uma função política muito evidente. No meio disto tudo, há outro tipo de associação mutualista, duas delas ainda perduram, isto é um bocado técnico, a expressão, mas eram as cidades de caixões, porque no Sul, um pouco por todo o país, mas em particular no Sul, mais de influência mediterrânea, estas questões sociais relacionadas com a morte têm o seu peso. O ritual da morte, o funeral, o ter a cama arranjada, o luto, por aí fora. Então, a partir dos anos 30, final dos anos 20, anos 30, constituem-se associações de natureza mutualista, todas elas informais. Duas delas ainda existem neste momento, hoje ainda existem, ainda pagas
quando, aliás, há até uma brincadeira que se diz a propósito destas associações mutualistas, em que é aquelas em que a pessoa só convém ter direitos, não é? Ela é acionar de caixões, mas só convém ter direitos, que é pagar o funeral do outro, não é? Mas estas associações mutualistas tiveram nos anos 40 e nos anos 50 uma função social. Muitas das vezes elas pagavam, portanto, para além dos apoios sociais relacionados com a morte, elas davam outros apoios sociais, nomeadamente na área da saúde, na área da viuvez e por aí fora. Portanto, há aqui uma dinâmica mutualista intensíssima. Eu vou começar por ler uma mensagem do nosso Presidente, que queria estar presente e não pôde, mas fez questão de endereçar a seguinte mensagem aos presentes. Minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar quero agradecer ao Núcleo de Beja da EAP o amável convite que endereçou à MUSOC, Associação Mutualista dos Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social, para estar aqui hoje e partilhar convosco aquilo que acreditamos serem as virtualidades do sistema mutualista e das respostas que este movimento dá aos riscos sociais, colocando sempre e em qualquer circunstância as pessoas e as suas necessidades no centro da sua atuação. Em segundo lugar, agradecer ao professor Miguel da Conceição Bento um estudo interessantíssimo e aprofundado que desenvolveu sobre o mutualismo enquanto mecanismo de proteção social, potenciando a reflexão e partilha que hoje fazemos sobre este tema. O livro Vida e Morte numa Mina do Alentejo espelha brilhantemente a importância do modelo mutualista enquanto sistema de previdência e proteção social que valoriza essencialmente o desenvolvimento humano e a dignidade social das pessoas. O autor coloca a tónica numa questão que consideramos essencial. A entreajuda e o auxílio recíproco são e serão a chave para a construção de uma sociedade com maiores níveis de bem-estar social. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, ao criar condições para o desenvolvimento do capitalismo moderno, assalariando milhares de pessoas que anteriormente se dedicavam a trabalhos agrícolas ou artesanais, acabou por forçar a criação de mecanismos formais e informais de solidariedade, com o objetivo de, em conjunto, atenuarem as consequências dos riscos aleatórios que afetavam a vida das pessoas e das suas famílias. E assim se multiplicou o movimento mutualista, que chegou a ter uma dimensão bastante considerável em todo o país e, em particular, no distrito de Beja, conforme podemos observar no estudo do professor Miguel Bento. É bem patente neste trabalho a importância da ação das organizações mutualistas neste distrito. Num contexto fortemente marcado pela exploração mineira e de ausência de esquemas de segurança social em Portugal, as pessoas tiveram de se organizar para se protegerem contra os riscos derivados das suas condições de trabalho, criando instituições de solidariedade que visavam a partilha de riscos e o pagamento de prestações em caso de morte, invalidez ou outros riscos sociais. Não há dúvida que o movimento mutualista tem na sua história um importante património na proteção social em Portugal e que é patente na história de diversas associações mutualistas, algumas que contam já com quase 2 séculos de existência ao serviço dos seus associados e das comunidades onde estão inseridas. Infelizmente, a maioria das organizações evocadas no livro, face ao desenvolvimento da dimensão social do Estado e à extinção da própria atividade mineira, acabaram por se extinguir. No entanto, estamos convictos que, em face dos constrangimentos sociais e económicos atuais que impõem uma redução do papel social do Estado, hoje, como no passado, as iniciativas partilhadas pelas pessoas que se associam para potenciar os objetivos de todos e de cada um possuem todas as condições para ter êxito, reforçando a proteção social que, mais do que nunca, é tão necessária para calcular os riscos sociais. Por isso, o património histórico do movimento mutualista deve servir de ponto de partida para o futuro e inspirar-nos à concretização do ideal de entreajuda mútua. É tempo de nos organizarmos e assumirmos a nossa autoproteção, alicerçada nos princípios e valores do mutualismo. E são inúmeras as áreas onde este movimento pode e deve atuar, quer na sua dimensão financeira, gerindo e concedendo benefícios de natureza pecuniária financiados pelas cotas dos seus associados, quer na sua dimensão de prestador de serviços sociais e de saúde. Na área da segurança social, urge implementar respostas que complementem a resposta pública, que cubram as nossas inquietações com a morte, com a perda de remuneração do trabalho por doença e por desemprego,
com a diminuição das pensões de reforma e de sobrevivência. Na área da saúde, respostas que complementem o Serviço Nacional de Saúde, garantindo o acesso de todos os cidadãos a cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e assistência medicamentosa. Na ação social, criando e gerindo soluções sustentáveis para pessoas idosas, para crianças e para pessoas portadoras de deficiência. Respostas que se diferenciem das respostas públicas e privadas pela qualidade, pela credibilidade e pela solidariedade que as caracteriza. Foi com base nestes pressupostos que a Musol desenvolveu um conjunto de modalidades de benefícios, com os quais pretende afirmar-se como organização de proteção social responsável e solidária. Bom trabalho e boas reflexões mutualistas.